O mito bíblico da criação se sai melhor nisso do que o chamado racismo científico. Verdade não é racista. Historicamente, o que considerarei boa interpretação de Darwin contribuiu mais para diminuir o racismo e o machismo do que para os reforçar. Darwin ficou chocado com a forma que africanos e indígenas eram tratados e escreveu contra isso em cartas e diários. Ele fez várias críticas à escravidão, enfraqueceu o chamado racismo científico com o argumento de que todos os seres humanos pertencem a uma mesma espécie, com origem comum. Mas, apesar disso, utilizava termos etnocêntricos típicos do século XIX, como selvagens, e algumas diferenças que Darwin considerou haver entre povos são consideradas racistas atualmente. Na obra A Descendência do Homem, Darwin apresenta a seguinte ponderação entre homens e mulheres. A principal distinção entre as capacidades intelectuais dos dois sexos se mostra pelo fato de o homem alcançar uma posição mais elevada em tudo o que empreende do que a mulher, seja em atividades que exijam pensamento profundo, raciocínio, imaginação ou apenas o uso dos sentidos e das mãos. Ele está errado em algumas coisas que falou sobre as mulheres, por exemplo, mas em muito do que disse está certo. Na mesma obra, Darwin diz o seguinte: minha convicção sobre o poder da seleção sexual permanece forte, mas é provável, ou quase certo, que várias das minhas conclusões sejam consideradas errôneas no futuro. Linda sentença. Darwin não propunha que sua obra fosse verdade absoluta, como propõem muitos religiosos sobre a Bíblia. Ele era um ser humano tentando acertar. Darwin enfraqueceu a leitura literal, não apenas sobre a criação apresentada pela Bíblia, na qual existem conceitos machistas. E Darwin disse que poderia ter conclusões erradas, considerando um conceito de erro. Nós dissemos sobre haver machismo na Bíblia na música que publicamos sobre o assunto. Darwin e Kardec foram contemporâneos. Algo louvável foi Kardec também se posicionar contra a escravidão. Na obra O Livro dos Espíritos, Kardec apresenta uma visão sobre a mulher muito melhor do que muitos de sua época. Ele fala sobre a dominação injusta e cruel que o homem exerceu sobre a mulher. Em A Gênese, ele diz: com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravizado, homem ou mulher. Mas isso não muda o fato de seu conceito de espírito estar ultrapassado. Kardec diz o seguinte no livro A Gênese: o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, o espiritismo vai aceitar essa nova verdade. Fecha aspas. Supondo que uma excelente teoria apontasse para não haver o espírito proposto pelo espiritismo. Pergunto: o espiritismo estaria ultrapassado? O espiritismo trocaria o nome? O nome espírito vem da palavra respiração. Alguém poderia dizer que não se pode provar que existe ou não espírito. Então, é por isso que Kardec afirma mito como fato. O espiritismo que considera o conceito de espírito apresentado por Kardec é ultrapassado sim nisso em minha ponderação, como eu disse. Tem algumas pessoas que se dizem ser espíritas e lançam a possibilidade de não haver esse espírito, ou que não acreditam nesse espírito. Conforme teorias atuais, que apresentamos em vídeo anterior, Kardec ensinava mitos como fatos. Então, o espiritismo muda esses pontos. Porém, o problema é que não existe qualquer conteúdo considerado sólido que aponte para um espírito. Falamos um pouco sobre os experimentos no vídeo anterior.
Nenhuma teoria aceita pela comunidade científica moderna sugere a existência de um espírito.